Já parou para pensar quantas vezes por dia a gente fala alguma coisa tipo, se tal coisa acontecer? Pois é, no inglês, essa ideia de condição e resultado tem uma estrutura super, super comum para falar do futuro. E hoje a gente vai desvendar isso de uma vez por todas. Então vamos lá, vamos começar com uma situação que todo mundo consegue imaginar. Como é que a gente falaria isso em inglês, hein? É exatamente essa estrutura que a gente vai entender agora. Pois é, essa lógica de causa e efeito, sabe? Se isso acontecer, então aquilo vai acontecer. A gente usa isso o tempo todo sem nem perceber. No inglês, essa ferramenta para falar de um futuro que é bem provável tem nome, e o nome é First Conditional. E a boa notícia é bem mais fácil do que parece. Tá, mas e aí? Para que serve exatamente o First Conditional? Em que tipo de situação a gente vai usar ele? Bora ver. E aqui, tá o ponto principal. O First Conditional é usado para falar sobre situações no futuro, mas, atenção, situações que são possíveis e prováveis. Não é para falar sobre algo imaginário, sabe? É para falar de coisas que têm uma chance real de acontecer, causa e efeito para situações realistas. Agora vem a parte boa. Existe uma fórmula, sabe? Uma receitinha de bolo mesmo, para montar essas frases direitinho. É só seguir 2 passos bem, bem simples, não tem como errar. E a fórmula é super lógica. Pensa só. O passo 1, a parte da condição, aqui tem o if, é como se fosse o gatilho, sabe? E essa parte usa o verbo no presente simples. Já o passo 2, que é o resultado, a consequência, essa vai para o futuro, usando o will. Então, a regrinha de ouro é condição no presente, resultado no futuro. Simples assim. Beleza, vamos ver essa fórmula funcionando na prática? Porque não tem nada melhor do que exemplos reais para fazer a estrutura, sabe? Fazer sentido de verdade. Olha só nossa frase lá do início. Vê como a fórmula funciona certinho? If I get, o verbo get está no presente. Essa é a condição. E o resultado? I will buy. Pronto, tá aí o will para indicar o futuro. Se a condição se realizar, o resultado provável é esse. Vamos ver mais um exemplo para não ter dúvida. A condição, if schools open in September. Verbo open, no presente. E o resultado, que é bem provável, all moms will be less stressed, usando will be. A estrutura se repete perfeitamente, é um padrão mesmo. Ok, mas e se a condição for negativa? E se for algo que a gente espera que não aconteça? É super simples. Na parte do if, é só usar a negação do presente simples. Don't ou, para he, she e it, doesn't. O resto da frase, a parte do resultado, não muda nada. Agora um exemplo que, bom, muita gente talvez se identifique um pouco, né? If I don't pass the exam, tá aí a nossa condição negativa com o don't, e o resultado, um pouco dramático, my mom will kill me. A estrutura é a mesma, só que a condição agora é algo que não acontece. Ok? Agora que a estrutura principal já está dominada, vamos ver uma pequena variação? É um jeito diferente de falar a mesma coisa e que é super comum. Vai deixar o inglês ainda mais natural. Então, na parte do resultado, aquela que fala do futuro, a gente tem uma carta na manga. Além de usar o will, a gente também pode usar o going to. E para o force conditional, na maioria das vezes, o sentido é o mesmo. Falar I will stay home ou I'm going to stay home dá praticamente na mesma. É só uma opção a mais. Certo, então a gente já viu o que é, a fórmula, exemplos e até uma variação. Agora, para garantir que tudo ficou bem claro, vamos revisar os pontos principais. Então, para resumir de vez, o mais importante para lembrar é isso aqui. Primeiro, a gente usa o first conditional para falar de eventos futuros que são bem possíveis, bem prováveis. Segundo, a fórmula é sempre essa. A condição com if mais o verbo no presente. E o resultado com o will mais o verbo. Com isso em mente, fica muito mais fácil. E agora, a melhor parte, colocar em prática. Com essa fórmula em mãos, que frase daria para criar sobre a própria semana? Dá para pensar numa condição real, tipo, se o trabalho terminar mais cedo ou se não chover no fim de semana. Qual seria o resultado? A melhor forma de aprender é, sem dúvida, usando no dia a dia.